Tudo bem, pessoal do Razão Tricolor? Mais um vídeo aqui para a gente falar um pouco do TG91, sim, esse atacante barra meia que faz muita falta ao Fortaleza. A gente sabe que o Fortaleza não tem tido grande sucesso, ou pelo menos nesse recorte de 4 jogos, o Fortaleza não tem tido a efetividade que ele estava tendo antes. A gente tinha feito um vídeo aqui dizendo que o ataque mata, e realmente o ataque era preponderantemente o melhor ataque do país, dos times da Série A. Mas as lesões vieram e alguns jogadores ficaram saindo deste ataque, tirou um pouco desse entrosamento, o cansaço da sequência, mas eu acho que o Galhardo ele tem um ponto interessante, eu queria dar uma conversada com você sobre isso, vou trazer a prancheta e falar um pouco taticamente qual a importância desse jogador para o esquema do Juan Pablo Vojvoda aqui em 2023. Então vou chamar a vinheta e a gente já volta para a gente falar um pouco sobre por que o Galhardo faz tanta falta nesse time do Fortaleza. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Meu nome é Danilo Everton e você sabe aquele rito normal que a gente sempre vai te pedir aqui no YouTube, que é para você deixar esse like, se inscrever no canal e fazer com que nós cresçamos nessa plataforma. Se você chegou aqui, por acaso não conhecia o Razão Tricolor e quer saber notícias do Fortaleza, você chegou no lugar certo, tá? Você pode ficar aqui que todo dia tem conteúdo do Fortaleza, falando de jogadores, análises, entrevistas, coletivas, tudo sobre Fortaleza você pode acompanhar aqui pelo Razão Tricolor, porque nós somos um veículo credenciado tanto pela PCDEC, que é o órgão que gera a imprensa no estado do Ceará, mas também pela CBF. Nós estamos em jogos, estamos seguindo esse Fortaleza nesta temporada de 2023. Já seguimos há uns 2 anos, mas efetivamente nessa temporada de 2023. Então, se quer se informar do Fortaleza, é aqui no Razão Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal, que faz muito bem pra gente. E se você quiser apoiar ainda mais este projeto, sabe, o YouTube te dá a oportunidade de você ser a SAF do Razão Tricolor, que eu gosto de brincar. Aqui tem um QR Code na tela, tem 3 planos aí, Mosaico, Razão e Conselheiro, e você pode chegar junto com um valor financeiro mensal, que aí é no cartão de crédito, aqui no YouTube mesmo, via Google, e que a gente fica muito lisonjeado se você nos apoiar desta forma aqui no Razão Tricolor. Mas vamos para o vídeo que eu tenho muita coisa a falar, principalmente com a prancheta na tela. Então, como eu falei, a gente estava falando no início ali na cabeça do vídeo, no primeiro momento que a gente se apresentou, que o Galhardo ele faz muita falta a esse Fortaleza. O Galhardo ficou contundido do ombro, né, naquele jogo contra o Internacional. Depois ele volta, faz um gol contra o Fluminense, faz um gol na sequência, faz 2 gols ali e realmente vai para o Corinthians, não estava muito bem, sofreu de lesão e aí desde o Corinthians o Galhardo é uma peça que não está podendo ser usado no Rampal Vovô. Nós tivemos algumas baixas contra o América Mineiro, mas especificamente eu quero falar sobre o ataque, porque esse ataque é o que eu venho criticando nas nossas lives aqui no Razão Tricolor, seja no pós-jogo do América, assim como foi no Balanço do Leão ontem com a Pri aqui às 9h30 toda segunda-feira. Então, eu vou trazer a prancheta para a gente expor melhor a minha ideia do que eu quero falar nesse vídeo de hoje, é que eu entendo que o Galhardo é um titular do Fortaleza. Para muitos, e aí eu digo para muitos, o Galhardo ele tem a presença da área de um atacante, e ele tem sim. Mas eu vejo o Galhardo, quando ele tem o El Gato Lucero como seu companheiro de ataque, ou um dos seus companheiros de ataque, o Galhardo ele se destaca de uma forma diferente. Nós estávamos discutindo isso ontem e deu esse start para a gente falar sobre o posicionamento e o jeito que o Galhardo gosta de jogar nesse time do Fortaleza, ou do jeito que o Fortaleza usa o Galhardo nesse esquema do Vojvoda. Se a gente pensar na linha de 4, já está bem estabelecida Tinga, Brits, Tite e Pacheco, quando eles podem jogar. Aqui no meio de campo a gente tem o Caio como sendo titular, a gente tem um Sacha, ou pode ter um Zé, ou pode ter um Zanocelo, ou pode ter um Hércules, aí vai por conta de cada jogo, cada momento ali da escolha do Vojvoda pontual. A gente tem sempre o Pochettino também, eu acho que o Pochettino é um titular do Vojvoda.
Então o Pochettino ele tem uma capacidade de flutuar, ele não é um jogador de meio, ele não entra muito, ele não tem essa característica de ser um jogador que pelo corredor central ele vai fazer as suas jogadas. Geralmente o Pochettino está entre a direita, entre a esquerda e a liberdade, e por isso que no 3-5-2 ele fica um pouco amarrado, porque só para a gente virar aqui, só para a gente ver peças, não vou colocar, eh, jogadores, proeminentes aqui. Então quando o Pochettino ele não tem esse espaço, seja pelo um ala esquerdo ou seja pelo um ala direito, o Pochettino ele meio que desaparece no 3-5-2, é algo que eu já até comentei bastante em live aqui, e vocês, quem acompanha o Razão Tricolor sabe e sabe que eu comentei isso algumas lives. Toda vez que 3-5-2 o Pochettino é meio apagado, mas porque ele tem essa característica mesmo, de rodar para um lado, para a direita e para a esquerda. Como ele tem essa característica, eu considero o Pochettino como um terceiro homem de meio campo. O Sacha, aquele jogador, o Zé Wellison, aquele jogador mais volante, aquele cara que protege a defesa do inimigo. O Caio sendo aquele cara construtor que sai de trás com a bola, porque os laterais afundam no momento de jogo do Fortaleza. Os zagueiros abrem, o Caio sai mais com essa bola, deixando espaço para o Caio jogar, para ele construir jogadas. E o Pochettino é esse terceiro homem de meio que faz muita essa transição pelos lados de campo. Corredor lateral é a praia do Pochettino, ele tanto que os scouts dele é muito falando com o lateral, propriamente com o atacante ou os alas que jogam na esquerda. Mas a gente estava falando de Galhardo, eu comecei falando de Galhardo, e o Galhardo ele, às vezes, a gente pensa que o Galhardo é esse cara do lado direito, e ele pode ser também, mas o Pochettino, como eu falei, ele cai por esse lado também. O outro primeiro volante do Fortaleza, ele também chega na frente. O Fortaleza não tem volantes fixos, aqueles caras que como o Dude de antigamente. E o Pochettino ele faz esse lado direito. Tanto que às vezes em algumas coisas, em alguns jogos, o Pochettino tá aqui com o Lucero marcando a saída de jogo do adversário. Dito isso, o Pochettino a gente já estabeleceu que ele é um jogador de lado de campo, seja lá direito, da esquerda, tendo flutuabilidade aí para fazer todas essas jogadas. O Galhardo nem sempre está desse lado direito. O Moisés é um cara realmente do lado esquerdo. Então a gente trava essa posição do Moisés quando ele joga com o Pochettino e a gente traz o Pochettino um pouco aqui para o lado direito para ser esse ponto. O Lucero é um cara móvel que tem a capacidade de pivô, de chute, de finalização, tudo isso, tudo bonitinho. Como um atacante deve ser, um camisa 9. Mas o Galhardo, ele, por vezes, quando o Fortaleza está atacando, ele faz esse de meia central. A gente estava falando e a Pri estava dizendo, pô, a gente não tem um meia faz tempo. A gente estava começando a conversar lá no balanço, eu disse, cara, acho que o último meia que o Fortaleza teve foi o Dodô em 2018. Ela falou: "Ah, o Lucas Lima fez essa função". O Lucas Lima fez também, mas era um terceiro homem de meio, ele mais parecido com a característica do Pochettino do que propriamente a do Galhardo. E o Galhardo, quando tem esse atacante, quando ele não é esse atacante principal, ele é um cara que traz muito jogo pelo corredor central. O Fortaleza se ressentiu disso em 4 jogos, tanto que o único gol que aconteceu do Fortaleza foi contra o América Mineiro, um cruzamento do Brits da direita, uma escorada do Moisés lá pelo lado esquerdo e o Pochettino chegando para finalizar dentro da área. Então, as jogadas e a capacidade do Fortaleza fazer essa transição de lado, elas continuam. Às vezes não tão efetivo como a gente deseja, ou como eles também desejam, né? Às vezes eles erram ali em alguma coisa. Mas o Galhardo, ele dá essa opção no meio e é uma opção que abre muito ao jogo do Fortaleza. Além de ter esses caras pelo lado, o desafogo, que é o Moisés na transição, a saída do Caio Alexandre, que tem um bom passe, o Pochettino flutuando, e aí a gente pode botar o Caleb também pelo lado direito. O Galhardo é extremamente essencial para que esse 4-2-3-1 funcione de maneira efetiva. Tanto que o Galhardo, jogando com um atacante, seja com o Lucero contra ou com o Romero, ele abre mão de ser o 9, ele abre mão de ser o cara de referência do ataque tricolor e ele passa a ser esse jogador de segundo atacante ou meia central ou até um meia atacante. Então, essa, para mim, uma das coisas que não estão funcionando muito bem, principalmente com a lesão do Galhardo, é essa oportunidade que o Fortaleza algumas vezes tem de jogar pelo corredor central e ele não está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque falta esse jogador que faz essa situação.
No Campeonato Cearense, o Caleb fez isso. O Caleb ele foi trazido para o meio justamente no jogo do pentacampeonato, da segunda partida. E ele não produziu tanto assim como a gente imagina, mas é um cara que tem parecido uma característica com a do Galhardo, que é esse jogador meia-meia. O meia mesmo, assim, que eu quero falar. O Pochettino é esse cara de lado, então, assim, eu não vejo o Pochettino conseguindo fazer essa função que Galhardo e que o Caleb pode oferecer ao Fortaleza. O Vojvoda ele tem trocado, ou é Galhardo, ou é Pochettino, ou é Caleb. Quando ele joga com os dois, ele joga com os dois meias, no lado direito e no lado esquerdo. E aí, de novo, o corredor central fica sem ninguém. O Galhardo é uma peça fundamental desse elenco do Fortaleza. Além de gols, de assistências, ele traz essa oportunidade de criação e de diálogo com o atacante. O Fortaleza não tem tido os diálogos necessários com os seus centroavantes, seja o Romero, seja o Galhardo. Quando isso acontece, a qualidade desses jogadores mais atacantes, elas aparecem. Foi assim o Romero num troca de passe com o Pacheco, Romarinho, Romero, Caio Alexandre gol no Corinthians, lá em Itaquera, tanto quanto o jogo do que o Lucero faz essa pivô, algumas vezes ele abdica de finalizar e aconteceu isso contra o América Mineiro. Ele chutou uma bola até, mas às vezes ele abdica de fazer esse domínio, virar, tentar o chute, fazer o corta-luz e às vezes também tocar essa bola com rapidez é mais a característica que o atacante do Juan Pablo Vojvoda tem acontecido. Só que eles se ressentem com essa ausência. O Galhardo é um cara importantíssimo, além de ser, como eu falei, um atacante que faz gol, que tem boa capacidade de chute e de finalização, ele tem essa criação que no elenco do Fortaleza hoje é uma deficiência, entre aspas, e o Galhardo ele geralmente nunca quebrava, aconteceu 2 lesões, mas que a gente ressente muito desse jogador em específico, esse cara que transita por trás dos atacantes, que faz diálogo com o meio de campo, esse cara que pode cair para a direita, pode cair para a esquerda no momento que o Pochettino está saindo de bola, está fazendo saída de bola ou está marcando mais atrás, o Galhardo pode ser esse cara pelo lado direito, ele troca com o Moisés, se necessário, mas quase nunca acontece, mas o Moisés quando retrai um pouco o Galhardo pode ser esse segundo atacante, esse cara que fica de lado do Romero ou mais do Lucero, que é o titular, mas o Galhardo, para mim, é uma peça fundamental e que dá muita capacidade do Fortaleza de criar jogadas por ali. Então, quando a gente vê Galhardo com o Lucero, lembre-se desse vídeo. Se você assistiu, lembre-se desse vídeo. Ó, o Galhardo tá atrás do Lucero. Ó, o Galhardo vai conversar com o Lucero. O Galhardo vai tocar a bola pro Lucero. Ele vai receber do Lucero. E às vezes quem finaliza mais não é nem o atacante, é o próprio Galhardo. Mas também com a capacidade do Galhardo de ser atacante, ele sabe a melhor maneira de colocar uma bola para o atacante. E aí ele sendo esse meia, ele sabe, como eu gostaria de pegar essa bola? De frente, de lado, mas por trás do zagueiro, na frente do zagueiro. E às vezes ele tem também essa inteligência diferenciada dentro do elenco do Fortaleza, que ele engrandece o futebol do Juan Martín Lucero ou propriamente até do próprio Romero em eventuais situações. Lembra do Romero e o Galhardo lá no Fluminense no ano passado, que a gente foi roubado lá contra o VAR? Foi eles dois que fizeram os 2 gols que estavam dando a classificação para Fortaleza na Copa do Brasil de 2022, até ter todo aquele assalto lá no Maracanã. Mas o primeiro gol é muito sintomático, é uma bola que vem lá de trás, o o Romero escora, o Galhardo não pensa, ele toca na frente, o Romero já sai de frente com o goleiro do Fluminense, que era o Fábio, em 2022 também, e faz o primeiro gol. Depois o Galhardo recebe a bola de novo ali por trás do atacante, ele consegue virar, ele consegue marcar o gol numa que ele também é aquele falso lento, né? Tem um canelão, o homem é um varapau, como diz aqui no Ceará, cara alto, né? E ele tem a capacidade de dar passos largos e passos firmes ao gol. Então, assim, o Galhardo é uma peça fundamental, importante e mais que isso, no vestiário, é um dos líderes do elenco tricolor. Mas eu queria trazer essa parte tática, essa parte de dentro do campo, para a gente entender um pouco do que o Galhardo faz falta. Além de toda a sua categoria, inteligência, essas coisas, no esquema se ressente muito de não ter
o Galhardo ou não ter um jogador parecido para quando o Galhardo não tiver, ter essa capacidade. O Fortaleza tentou o Bernard, né, que poderia fazer também essa situação do Galhardo, mas ele eu acho que muito parecido a característica do Pochettino. O Caleb pode fazer isso, acho que o Vojvoda deve pensar nisso no futuro, de treinar mais o Caleb naquele canto ali e fazer esse meio, porque o Galhardo não vai aguentar todas as partidas, são jogos em 3 dias, mas eu vejo que o TG, o Galhardo, ele tem muita, mas muita capacidade de fazer o Fortaleza ser muito mais versátil e muito mais e dar muito mais surpresas aos seus adversários do que sem o Galhardo em campo. Às vezes a galera diz: "Ah, o Galhardo não tá jogando nada, o Galhardo não voltou bem", mas o que ele faz taticamente, seja lá na frente ou seja marcando, que ele corre muito, ele volta muito, ele é muito voluntarioso, ele fala desde 2022: "É o tempo que eu mais corro, eu tô mais velho, é o tempo que eu mais corro", e isso também, dá uma consistência do lado defensivo do Fortaleza, mas o Galhardo primordialmente é essencial para que esse esquema do Vojvoda dê certo e que ele seja esse falso meia, ou um segundo atacante, ou esse atacante também, mas que tem uma capacidade tanto de dialogar com os meias, mas também tem uma capacidade, aí que é o ponto-chave desse vídeo, dialogar com o atacante, com o centroavante. Os meias não estão achando o centroavante, o Galhardo consegue achar o centroavante, porque ele sabe onde é que o centroavante vai estar, onde o centroavante quer melhor essa bola, onde vai ser melhor para o cara bater. Eu acho que ele tem essa capacidade e inteligência de criar essa oportunidade maior para Lucero, para Romero, ou até mesmo para ele lá usar esse atacante como um pivô e chegar batendo para fazer seus gols. E é isso que o Galhardo tem feito muito, muito no Fortaleza. Então, tomara que ele volte, né? Tomara que ele volte o quanto antes. Estamos ressentindo dessa ausência. E por isso que eu digo, ele é muito importante para o tático e também para o vestiário do Fortaleza. O homem tem um plano. Volte, Galhardo, nós estamos precisando de você. Se você gostou desse vídeo ou se você não imaginava que o Galhardo fazia tantas funções ou eu viajei, comenta aqui. É sempre bom ver a sua opinião, mas deixa o like, se inscreva no canal, que ajuda demais o Razão Tricolor a crescer ainda mais. Beleza? Vamos testar esse quadro mais tático, esse quadro falando de jogador específico. Se vocês gostarem, a gente volta falando de outra peça importante do Fortaleza. Como a gente está ressentindo desse ataque, de fazer gols, tá aí o TG91. Escolhi ele para ser o primeiro, para fazer essa análise mais criteriosa e mais aprofundada sobre esse jogador. Grande abraço, boa terça-feira para você. E mais tarde tem Papo Razão às 22 horas. A Pri e o Marcelo estarão aqui já falando muito sobre Fortaleza e São Lourenço, jogo importante que a gente já falou ontem, na segunda-feira, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e é nóis. Até a próxima. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento